como que vocês estão? Espero que todos estejam bem aí, preparadíssimos para entrar de férias e também preparados para a revisão de hoje. Como eu havia dito, aula passada, né, no caso ontem, na revisão da prova. Bom, se não foi na sala de vocês, foi no nono ano, mas já serve também. Eu disse que hoje eu faria uma revisão. Por quê? Nós acabamos o nosso conteúdo, certo? Então aqui vale uma revisão de tudo que a gente viu pelas aulas online, ok? Então eu não vou revisar anterior à aula online. Eu vou revisar a partir do módulo 6, que foi onde nós começamos com as aulas online, beleza? Porque antes disso eu já tinha enviado algumas listinhas para vocês de revisão também. Ah, pessoal, não se incomodem se eu ficar piscando muito com esse olho. Eu tô com lente de contato aí, tentando acostumar ainda, e tá incomodando um pouco. Principalmente no meu olho direito hoje, ela pegou para encher o meu saquinho, porque ela não para quieta no lugar e tá incomodando muito. Então, se eu ficar piscando mais aí, não liguem, tudo bem? Então, vamos começar. No módulo 6, nós começamos a estudar um pouco da estrutura do poema em si, né? Não da parte de composição, assim, por exemplo, de figuras de linguagem e tudo isso. Aqui nós começamos a ver sons, ritmos e imagens criando o poema. Então, aqui nós estudamos alguns elementos importantes na hora da criação do poema. Por que o som? Por que o ritmo? E por que a imagem? Tudo isso tem a ver, né, quando a gente estuda, que a imagem do poema é aquilo que a gente cria na nossa cabeça, então é a nossa interpretação. E essa parte de som e ritmo serve para o nosso próximo módulo, que foi o módulo de metrificação, que, na minha opinião, é uma das coisas mais difíceis, mas eu espero que com as videoaulas vocês tenham entendido, porque ninguém veio tirar dúvidas sobre metrificação. Então, significa que todos entenderam muito bem, na verdade. Porque se ninguém veio perguntar, significa que está tudo certo. Então, quando nós falamos de sons, sempre nos remete à parte de figuras de som, né, que estão dentro das figuras de linguagem, principalmente a aliteração e a assonância, que é a repetição de fonemas, ou seja, de sons consonantais, e a repetição de fonemas vocálicos, ou seja, a repetição de sons, isso mesmo, de vogais. E temos a parte do ritmo, que vai entrar a parte de rima, de metrificação, a parte tônica do nosso poema, ok? Então, quando nós falamos que os poetas, né, que é o que está escrito aí para vocês, logo aqui, ó, os poetas comunicam o que desejam de forma especial, exploram o som e o ritmo das palavras e combinam as palavras construindo imagens, metáforas, comparações que revelam ao leitor aspectos inusitados da realidade. Então, quando o poeta ele escolhe determinadas palavras, ele vai construir um ritmo, vai dar também uma entonação diferente para o poema, por quê? Se vocês pegam aí várias palavras, algumas soam mais tristes do que outras. Por quê? Por conta dos fonemas, que são os sons que estão dentro dessa palavra. Por exemplo, palavras que nós usamos muito a, elas tendem a ser mais alegres, porque a é um som mais aberto, é um som mais alto, ele por conseguinte, um som mais alegre. Diferente, por exemplo, da letra O, não O, ou, por exemplo, E. São sons mais fechadinhos, então eles dão essa sensação aí de tristeza, de algo fechado dentro do poema. Também a parte de posicionamento de pontuação, por conta, né? Dependendo aí, sempre é importante quando nós vamos analisar um poema ter o contexto histórico. Por exemplo, o poema Áporo, ele retrata na parte que o Brasil ele estava preso, né? Então você percebe que o poema é cheio de vírgula para ilustrar essa parte, né? Que eu tô preso dentro de uma jaula, dentro de uma cadeia. Então todas essas artimanhas o poeta usa para dar um ritmo para o poema dele e para construir a imagem que ele quer. Então, através de metáforas e comparações, o poeta ele guia como se fosse o curso de um rio o nosso leitor. Por quê? Aqui ele consegue fazer tudo o que quer. Então ele te leva para o caminho dele. Ele te leva para o pensamento que ele teve.
Só que uma coisa muito importante de lembrar aqui, nesta parte, é de que o poeta, ele vai privilegiar, dependendo aí, uma grande maioria das vezes, eles privilegiam a estética do que o conteúdo. Por quê? Um poema cheio de recursos estilísticos é considerado rico, ok? Então, eles prevalecem com o recurso estilístico. Por isso que nós temos a versificação em língua portuguesa. O que é versificação? É um ato de fazer versos, ok? Só que por que a versificação em língua portuguesa? Porque quando a gente fala de verso, de poema, remete para a gente, lembra do gênero lírico dentro da literatura? Então, antigamente, a poesia ela era cantada. Por isso que nós temos o gênero lírico, que vem da lira. Então, eles cantavam as poesias. Para isso, elas precisavam ter musicalidade, som, ritmo e também essa construção de imagem para o leitor. Porque lembre-se aí, a gente está falando da época do trovadorismo, 1200 aí, 1300, então é algo muito antigo, beleza? Então, por isso que aqui nós tínhamos a versificação, tínhamos não, temos até hoje, que são o quê? Simplesmente a versificação é o ato de fazer versos, correto? E dentro da versificação, nós temos aí o que é chamado de separação silábica poética. Por quê? Nós temos as sílabas gramaticais e temos as sílabas poéticas. Então, quando nós falamos de versificação, uma palavra muito importante para a gente é metrificação ou métrica, que é o que está aqui no cantinho para vocês, ó. Métrica ou metrificação é o conjunto de regras que orienta a composição do verso, ou seja, sob medida, número de sílabas e seu ritmo, distribuição das sílabas tônicas e átonas. O ato de decompor ou excandir o verso para verificar sua métrica recebe o nome de escansão. Então tá, vamos elencar aí. Nós temos versificação, que é o ato de fazer versos. Temos a metrificação, que é o conjunto de regras que orienta a composição do verso. E por último, nós temos aqui a escansão, que é quando nós cortamos aí o verso para identificar quantas sílabas poéticas ele tem. E quando nós fazemos, né, essa parte de escansão dos versos, tem algumas regras. Por exemplo, aqui que falou sílaba átona e tônica. O que é a sílaba tônica? É uma sílaba forte. Por exemplo, café. Olha só, aqui eu tenho uma oxítona. Lembrem-se, paroxítona, proparoxítona e oxítona. Oxítona, última sílaba tônica. Paroxítona, penúltima. Proparoxítona, antepenúltima, ok? Por exemplo, picolé, oxítona. Árvore, árvore. Então, se é a minha antepenúltima, eu tenho uma proparoxítona. E uma paroxítona, deixa eu pensar. Safari, safari. É a antepenúltima. Então, para a gente saber, né, qual a sílaba tônica, temos que saber fazer a separação silábica gramatical. Mas, quando nós falamos das sílabas métricas, ou melhor, das sílabas poéticas, existem algumas regras que não se implicam na separação gramatical da sílaba. Professora, não estou entendendo nada. Ok, vamos com calma. Vocês se lembram que antigamente os poemas eles eram cantados, certo? Esse cabelo tá horrível. Vocês se lembram que antes os poemas eram cantados. Então, por serem poemas cantados, muda, não muda? Porque eu cantar uma música é diferente de eu falar uma música. Por exemplo, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Ok? Eu cantei um pedacinho, muito mal, mas cantei. Agora se eu falo, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Tá vendo? É diferente, não é? Se eu for fazer a separação silábica, eu vou bonitinho, sílaba por sílaba. Agora, a nossa separação métrica, a separação da sílaba
poética é pela sonoridade. Então, quando nós temos uma sílaba tônica e uma sílaba átona, elas juntam. Por quê? Por conta do som, ok? Por exemplo, aqui, ó. Quando Smiley enlouqueceu. Quando Smiley enlouqueceu. Ok? Quando. Tá vendo? Quando esmalha, tá vendo? Quando esmalha. Esse dois a gente junta. Quando esmalha, enlouqueceu. Tá vendo? Quando isso enlouqueceu. Esse lien do enlouqueceu, junta, ok? Enlouqueceu. Enlouqueceu. Se fosse aí uma sílaba gramatical, nós teríamos 9 sílabas. Porém, como a gente está falando de sílaba métrica, nós temos 7. Beleza? Aqui também tem outro exemplo, ó. Sonho. Opa! Senho. Senho? Ah, senhora. Ai, meu Deus do céu, gente, desculpa, eu não tô conseguindo enxergar, tá muito pequeno. Vamos aumentar aqui as coisinhas. Ah, agora sim, certo? Vamos só arrumar aqui essa página. Deixa eu colocar minha carinha um pouquinho pro lado. Aí, ficou perfeito agora. Eu enxergo. Vamos lá. Senhora, partem tão tristes. Senhora, partem tão tristes. Aqui nós teríamos 8 sílabas gramaticais e 7 sílabas métricas. Por que que esse tristes, o tes está riscadinho, a gente só conta até o tris? Porque é a mesma coisa. Quando nós estamos fazendo uma separação de sílaba poética, contamos apenas até a última tônica, ok? Enlouqueceu, seu, aqui enlouqueceu. É a sílaba forte, então é uma oxítona. Por isso que aqui a gente conta. Porém, tristes, não é tristes, eles estão tristes. É um joguinho aí para você descobrir a sílaba tônica, meio que grita as sílabas para você descobrir qual que combina mais. Tristes, tristes. Então o tris é minha sílaba tônica, por isso que eu conto até ele. Isso acontece com as últimas palavras do seu verso. Então, tá vendo, ó, que tristes é a minha última palavra, certo? Então, é até ela que eu vou contar. Qual a última sílaba tônica? O tris. Pronto, parei minha contagem aqui. Essa aqui é a parte que vai demorar um pouco mais. E aí, depois, nós temos, né? Os versos que terminam em sílaba tônica são chamados de versos oxítonos. Por quê? Se eu tenho uma palavra e a última sílaba dela é a tônica, eu tenho uma palavra oxítona, certo? De trás para frente ou de frente para trás. Eu estou falando, por exemplo, do café. O fé é minha sílaba tônica. Então, é uma oxítona. E como os outros exemplos que eu dei para vocês. Agora, se os que terminam em sílaba átona, ou seja, terminam em sílaba fraca, né? Por exemplo, aqui no tristes, tristes, não é a minha penúltima, certo? A última é o tes, é a minha penúltima. Se eu vou classificar a penúltima, eu tenho um verso paroxítono, beleza? Por isso também que vocês têm que saber fazer a separação silábica gramatical. Não importa fazer apenas a separação silábica literária, poética, enfim, métrica. Por quê? Tem algumas regras que se encaixam e tem outras que não. Uma delas é separação de SS e RR. A gente não separa na métrica, ok? A gente separa na gramatical, mas na separação silábica aí, literária, poética, a gente não separa, fica junto, ok? E a partir disso, nós temos 12 classificações para 12, na verdade, não, são 13 classificações de acordo com as sílabas. Se eu tenho um verso com uma sílaba, é um verso monossílabo. Dissílabo, aí vai. Trissílabo, pentassílabo. Tá vendo aqui, ó, gente, que tem redondilho menor, redondilho maior. Geralmente são usados mais esses nomes aqui, redondilho maior ou redondilho menor. Pentassílabo ou heptassílabo é pouco usado. O hexassílabo vocês também podem achar como heróico quebrado, ok? Octossílabo, eneassílabo, decassílabo, endecassílabo e dodecassílabo, que é alexandrino. Uma dica para quem está aprendendo a fazer metrificação é pegar o Luiz Vaz de Camões.
Por que Luiz Vaz de Camões? Tem lá o poema dele, né? Amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. E aí por vai. Por quê? Porque Camões escreveu aí os Lusíadas, que é o nome, né, desse poema inteirinho, que tem mais de 1000 versos, se eu não me engano. É muito grande mesmo. E são sonetos, né? Tem vários sonetos no meio. Ele escreveu os Lusíadas inteirinho em decassílabos, ok? Aí nós temos a classificação de decassílabos sáficos e decassílabos heróicos. O que é isso, professora? Você tá ficando maluca? O que você comeu? Nada de diferente. Por que eu tô falando isso? Gente, nós podemos classificar, por exemplo, em decassílabo sáfico, que são os acentos dominantes. Meu Deus. Não se perca, não se perca. Volta aqui para mim, volta aqui para mim. O que é isso? É simples, mais simples do que parece. Quando você faz lá toda a sua separaçãozinha silábica, né? Poética, neste caso, a sua metrificação. Quando você faz lá a metrificação do seu poema, você pode identificar, principalmente nos versos decassílabos, porque se a gente está falando de decassílabo heróico ou decassílabo sáfico, nós estamos falando de sílabo. Decassílabo. Então tem que ter 10 sílabas, ok? Poéticas. Não se esqueça. Temos a classificação de decassílabo heróico e decassílabo sáfico. O que é isso? Heróico, lembra lá do herói. Então ele vai seguir um padrão. É a musicalidade perfeita dentro do poema. Por quê? A sílaba tônica é sempre a sexta e a décima. Mas vai ter outras, não vai? Vai. Só que aqui a gente está falando de tônica dominante. Então, por exemplo, é a sua sílaba mais forte do verso. Por exemplo, aqui embaixo, ó. De todo o meu amor serei atento. Por mais que de tudo, tá vendo? Tudo, ao meu amor serei atento. O humor e o tem, eles são mais fortes. Eles são as nossas sílabas dominantes. Recaem sobre a sexta e sobre a décima. Então são decassílabos heróicos. Ok? Heróicos. E temos os decassílabos sáficos, que a sílaba tônica são três. A quarta, a oitava e a décima. Ah, professora, e se for a sexta, a oitava e a décima? Não é nenhum dos dois. Vocês têm que olhar, gente, a tônica dominante. Por exemplo, aqui, ó. Que mesmo em face do mal, opa, que mesmo em face do maior encanto. Olha lá, ó. 4, 8 e 10. Então aqui nós temos um decassílabo sáfico, ok? Beleza? Simples, não é? Até aqui? E temos aí, só aqui, ó, que tá falando de olho nos versos livres. Só um adendo que eu esqueci de falar. Quando o seu poema segue, por exemplo, inteirinho em decassílabo, vamos pegar aí os Lusíadas de Luiz Vaz de Camões. Ele é um soneto isométrico, ou seja, ele é todo igual. Mesma coisa, uma dica aí para vocês gravarem. Eu acho que vocês já devem ter aula aí trabalhando com triângulo, na aula de desenho geométrico. Se sim, vocês devem conhecer o triângulo isósceles, ou triângulo equilátero. Esse iso e esse equi significam igual. Então, quando nós temos um poema, um soneto, aí, tanto faz, isométrico, com versos isométricos, significa que a métrica do poema inteiro é igual, ok? Isométrico, métrica igual. Agora, se você tem um poema que ele é heterométrico, hétero, diferente, certo? Métrica, diferente. Então, significa que ele vai ser inteirinho diferente? Não. Ele será diferente, pode ter alguma métrica predominante. Pode ser que, por exemplo, um verso esteja em redondilha menor, o outro em redondilha maior. Ele vai ser heterométrico, ok? Só que se predominar a um, ele pode predominar, ok? Por exemplo, pode ter a inversão de redondilha menor, redondilha maior sempre, só que predomina a redondilha menor. Então, uma questão de prova aí, até que eu coloquei para vocês.
Quais são os versos predominantes? Qual a métrica predominante no poema? Ok? Aí também temos os versos livres. O que é a diferença de verso livre, temos verso isométrico, heterométrico e livre. O que é esse verso livre? É tudo de qualquer jeito. Aqui eu tenho 2, ali eu tenho 1, ali eu vou ter 5. Ele não segue um padrão. Ele é do jeito que o seu autor, o seu poeta quiser. Se eu quis escrever que cada linha vai ter um tipo de métrica, é um verso livre. Beleza? Então, até aqui chegamos, né, na nossa parte de métrica, tudo bonitinho, o que a gente tem que fazer. Fizemos as questões e blá, 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 blu, blu, blu. Depois, nós fomos aí pro, se eu não me engano, nosso próximo, né, porque ali é da parte de gramática, eu dou literatura, né. Para você que ainda não sabe onde está, oi, eu sou a professora Elissa, aqui é a aula do 8º ano, ok? Só para quem ainda não se identificou, se identificar. Depois nós fomos para o que é poesia, né? Essa indagação que temos desde que o mundo é mundo. O que é poesia? Para que a poesia serve? Nós passamos um pouquinho por isso, lemos algum textinho, percebemos que a poesia é tudo aquilo que tem sentimento, certo? Então, essa poesia, né, ela é cheia de clichê, ela trabalha com metáfora, com comparação, com antítese, metrificação, tudo isso para construir o quê? O sentimento, ok? Todo o sentimento que o autor quer passar para você. Porque aqui não pouco importa o tema para gente. O tema que se exploda. Eu quero trabalhar com o sentimento. Então, não importa se eu estou falando, por exemplo, de um tema sobre exclusão social dos deficientes. O que vai importar aqui para mim é a beleza, é o sentimento que eu consigo passar para o meu leitor, para o meu ouvinte, ok? Então, tudo isso será poesia. Depois de tudo isso, chegamos num ponto muito da hora, porque a apostila ela vai e volta, né? Ela coloca um tema aqui, aí ela troca, depois ela volta nele, é uma coisa bem confusa. Passamos pela estrutura do jornal. Por que a estrutura do jornal? Porque quando a gente estuda jornal, a gente percebe que tem muita coisa legal atrás disso, cara. Por quê? É tudo muito bem pensado. O diagrama de um jornal é muito da hora. E essa é a atividade que eu falei que a gente vai fazer em sala. Porque para analisar jornal, é legal pegar, olhar, fazer junto, né? E não sozinho. E por que o diagrama de um jornal é muito da hora? Porque segue um padrão. Eu sempre vou ter a manchete grandona na primeira página, sem caixa super ultra mega alta, né? Eu vou ter o nominho do jornal, o cabeçalho, data. Aí tenho as coisas mais destacadas. E se você perceber, revista também segue esse padrão, certo? A notícia principal da revista é a capa dela. Então pode ser, por exemplo, uma revista aí, a Cosmopolitan, por exemplo, vai falar da Beyoncé. Aí vai estar lá a Beyoncé toda pomposa na capa da revista. Escrito, sei lá, Beyoncé tem live no Instagram. Coisa assim, sabe? Retardadice. Né? Mas é muito legal, porque esse diagrama do jornal é o formato. Então, é como ele é organizado. O que tem na primeira página? O que tem nas páginas internas do jornal, né? Nós vimos tudo isso. Que o jornal é um gênero muito. E aqui alguns vocabulários, um pequenino vocabuláriozinho de jargão jornalístico. Com o que significa cada coisa, para que serve, né? Cada coisa dentro do jornal. Vimos um pouquinho da história do jornal, que a palavra jornal, no seu sentido etimológico, professor, o que é etimologia? Etimologia é quando nós vamos para o princípio da palavra. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Uma palavra bem legal. Tarararã. Tá bom, amar. Amar. Quando a gente pega na etimologia, amar vem do latim, amat. Amat.
E aí, essa etimologia é o significado dela, é como ela era, da onde ela vem, certo? Então é da onde ela nasceu, com o significado que tinha. Então, por exemplo, a palavra sessão vem e sedentário tem a mesma raiz etimológica, ou seja, elas vieram da mesma palavra. A palavra socorro também tem uma raiz etimológica. Então, todas as palavras têm uma raiz etimológica. Por exemplo, domingo e donzela e senhor têm a mesma raiz etimológica, ok? Que é de dominus. Dominicella virou pra gente o que é donzela. Dominus, que era senhor, virou pra gente, por exemplo, domingo, que é dia do Senhor, certo? Temos várias aí. Então, isso é a raiz etimológica da palavra, da onde ela veio e qual significado ela tinha. A maioria das palavras aí que vêm do português são advindas do latim, ok? Do latim vulgar, que é a nossa língua mamãe aí. E jornal veio do francês. Não vou nem arriscar pronunciar, né? Mas jour significava dia, então jornal significava publicação diária, diário, ok? E tinha o nome de gazeta. Por quê? As publicações noticiosas não eram diárias e geralmente se chamavam de gazetas, palavra que integra o nome de muitos periódicos ainda hoje. Se você tem a Gazeta do Povo, tem a Gazeta do Paraná, existem várias gazetas. E o primeiro jornal brasileiro, né, com sangue BR mesmo, foi o Correio Brasiliense, que existe até hoje. Por que é o primeiro jornal brasileiro, professor? Porque ele foi criado por um brasileiro que chamava Hipólito José da Costa, diferente da imprensa régia. Porque a imprensa régia não foi criada por brasileiro, ela foi trazida pela família real portuguesa para o Brasil. Então, o primeiro jornal, né, brasileiro foi o Correio Brasiliense, que até hoje existe aí para nos agradar. E por último, nós fomos para jornal e poesia aí no módulo 12, se eu não estou enganada. Vamos chegar lá, aí a gente já continua. Ai, ai. Estamos quase chegando. Aí, chegamos. Poesia e notícia. Por que poesia e notícia? Porque aqui a apostila trouxe para vocês uma união entre a poesia e a produção da notícia, que é um gênero textual base do jornal. Por que ela trouxe aí essa união? Para que vocês percebam que você pode sim criar uma notícia de teor poético dentro do jornal, certo? Porque o que vai pesar para a gente se não é o tema, mas sim o conteúdo, como ele está, se está bonitinho, está metrificado, né? Para vocês conseguirem entender, certo, como escrever uma notícia. Porque aqui a notícia ela precisa seguir alguns padrões, certo? Tem que ter um lead, um desenvolvimento, o um corpo de texto, tem que ter algumas palavras-chave para tudo isso. Então, quando você junta aí a notícia com a poesia, você percebe que é um texto, né, a prosa poética, neste caso, né, uma notícia em prosa poética, ela não precisa ser cheia de rima. Ela precisa ter sentimento, ok? Então, chegamos até aqui e vocês tinham que fazer, né? E já me mandaram essa notícia do dia pelo meu e-mail aí, né, galera? Que todo mundo já tem. Que é elissamazete.gmail.com. Muito difícil. Então é isso, galera. Espero que não tenham ficado nenhuma dúvida. Caso tenham dúvida, mesma coisa que eu falo sempre, me mandem mensagem, ok? Não levem as dúvidas para fora da aula. Teve dúvida enquanto eu estava falando? Para o vídeo e me manda mensagem. Lembrando que, povo, horário para mandar mensagem para mim até 6 horas. Eu respondo aí das 8 da manhã, né? Porque 7h30 até 8 horas, geralmente eu tô tomando café. Eu respondo até vocês 6 horas da tarde. Depois disso, eu só vou responder no outro dia, ok? E como tem muito grupo, eu andei contando e parece que eu tô em 15 grupos diferentes.
Eu fiquei meio maluca na hora que eu descobri esse número, né? Porque eu não tava mais achando mensagem nenhuma. Então, até às 18 horas eu mando mensagem pra vocês. Como provavelmente vai descer, aí me mandem um alô de novo, só pra ficar lá entre as primeiras, por volta de 8 da manhã, aí só pra eu poder olhar certinho. É isso, minha galera. Última aula de literatura aí do bimestre. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Tchau, tchau. Boas férias, meus amores.